Ora viva, boa noite, amigos queridos telespectadores da Banda TV. Estamos no ar para mais uma edição do nosso programa Reparando Brechas. Hoje, 1º de agosto, não é? Estamos aqui porque temos um compromisso e um encontro marcado que estamos para mais uma edição. E quero desde já convidar a todos a permanecerem ligadinhos ao nosso programa para que juntos possamos pilotar e fazer acontecer esta edição de hoje, quinta-feira. Programa este que tem como objetivo de consciencializar a toda a camada juvenil a pensar na vida como um ser racional, viver e pensar de forma racional. Procurar sempre fazer o bem, coisas que tragam efeitos positivos na nossa vida. Uma boa leitura, prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, com certeza teremos resultados positivos na nossa vida. Procurar sempre refletir ou ter uma boa influência perante a sociedade. Afinal de contas, sabemos que não somos eternos neste mundo. Algum dia a gente parte e não se sabe quando, em que momento. Por isso que é sempre necessário viver fazendo sempre o bem. Hoje, 1º de agosto, quero usar deste fórum para parabenizar a todos os aniversariantes deste mês e em especial os que colhem mais uma flor no jardim da vida hoje. E para quem não esteja a gozar de boa saúde, quero endereçar as minhas rápidas melhoras e acreditar que tudo vai ficar bem. E para quem esteja a lutar pela vida, a correr atrás dos seus sonhos, dizer não desista. Deus está vendo e um dia Ele irá responder. Afinal de contas, Deus é justo e as promessas de Deus podem até tardar, mas com certeza elas não falham. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição. Por isso, desabafe com Deus, como diz a música do nosso querido cantor Luiz Gabi. Conte a Ele as suas aflições, as suas preocupações, que Ele vai responder se assim for da vontade dele, no tempo de Deus. E para hoje teremos um convidado super especial, o Pai Chuzuan. Ele que é gladiador, também é músico, rapper, não é? É também escritor e poeta. E acreditem, teremos uma super conversa, muito bem. E quero desde já pedir que possam partilhar os nossos conteúdos, chamem amigos para que hoje, 1º de agosto, possamos fazer esta edição de hoje. Falaremos do livro intitulado O Mesmo Acontece Contigo, que irá ser lançado no dia 12 do mês corrente. Fiquem ligados, partilhem e estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, falando concretamente do Facebook, YouTube, Instagram e pelo TikTok. E sem falhar o nosso quadro, não é? Sem rodeios, que ninguém escapa. Todos que passam daqui devem enfrentar este quadro, afinal, que é o principal do programa Reparando Brechas. E como sempre, vamos juntos reparar todas as brechas que possivelmente existam em nossas vidas. E também apelamos sempre a optar pelo perdão. Seja um exercício difícil, não é? Bem sabemos, mas é sempre bom perdoar. Afinal de contas, a gente é que fica liberto do mesmo. E para a semana passada, na edição passada, deixamos ficar aí uma curiosidade, não é? Há quanto tempo devemos mascar a pastilha? Alguns responderam de forma correta. E para hoje, queremos que venha de vós, não é? A curiosidade. E nós deste lado queremos também ter a oportunidade de poder esclarecer ou responder às vossas curiosidades. E não te esqueçam que vocês são sempre para nós especiais convidados. Contamos convosco a cada
edição deste belo e lindo programa. Voltamos dentro em breve e com o nosso convidado em estúdios. Até breve. Já em estúdios com o nosso convidado Epajumi Canaíba, mais conhecido por Eipai Chuzuan. Ele que é gladiador, escritor, poeta e também cantor. E teremos aqui uma super conversa. E desde então convidar a você a ficar ligado ao nosso programa. Bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu, e quero em primeiro lugar agradecer pelo convite e agradecer a produção toda da televisão, Banda TV. Eu estou aqui, vamos falar do meu livro, O Mesmo Acontece Contigo. Uau, muito bem. O Epai Chuzuan é cantor, é gladiador, é escritor, é poeta. Afinal de contas, quem é o Epai, na verdade? Bem, o Epaios é um jovem de nacionalidade moçambicana, nascido em Maputo em 1994, cresceu em Climane, na província da Zambésia, e é mais zambesiano que maputense, por isso que o Epaios é mais identificado como sendo um rapper da província da Zambésia. E no mundo da poesia também como poeta zambesiano. Isto provém de uma longa história, porque tenho pais de locais diferentes, mãe da Zambésia, pai de Maputo. Entretanto, o amor ele abre espaço para todos, independentemente do espaço geográfico. Eis a questão, ou eis a razão que estou aqui para apresentar aquilo que é minha obra. Eu sou gladiador quando estou em palco, sou rapper quando estou em estúdio e sou poeta quando estou no mundo. Muito bem, muito bem. E agora está aqui em Maputo? Agora estou aqui em Maputo, resido em Maputo. Eu tive o meu todo o ensino básico na província da Zambésia e, por sua vez, ganhei bolsa de estudo para estar cá. E, graças a Deus, tudo correu bem, acabei tendo boas convivências e encontro-me atualmente a morar em Maputo e a trabalhar também em Maputo. E neste exato momento focado muito no mundo artístico, particularmente no mundo do hip-hop, que é rap, que é ritmo, arte, poesia. E nesses últimos dias, muito ligado à poesia, porque foi ela que fez com que eu pudesse despertar mais o meu lado escritor, pudesse expressar mais os meus sentimentos, pudesse trazer algo que poderia, em algum momento, ajudar a todos, né, moçambicanos, a poder perceber quem eles realmente são. A razão pela qual da existência desta obra com o título O Mesmo Acontece Contigo. Ok, Sim. Iremos falar dessa linda obra, mas agora conte-nos há quanto tempo canta, não é? Há quanto tempo, como é que inicia este lado artístico, né, na área da música? O que é que teria motivado a entrar? Eu no mundo da música entro muito novo. Muito novo porque o meu irmão mais velho já era rapper. Isso quando chegamos na província da Zambésia. Ele já tinha um grupo de amigos e tal, e todos eram praticantes do estilo hip-hop. Para quem não sabe, o hip-hop é dos estilos mais escutados a nível mundial. E é dos estilos mais feitos também a nível mundial. Muitos podem pensar que o hip-hop ele não tem abrangência, porque o hip-hop é feito por jovens ou é feito por uma camada de jovens rebeldes e marginais, assim como muita gente pensa. Mas o hip-hop ele tem uma transmissão de sentimentos que permite que seja escutado em todos os cantos e por todas as camadas sociais. Então, meu irmão, ele já vinha em casa a cantar algumas músicas e tal, a rapar, como nós assim chamamos,
E eu comecei exatamente por imitação. Começo por imitar o meu irmão mais velho, imitar as músicas dele e dos colegas, e daí surge aquela necessidade de ir criando algo meu, algo próprio, e expressar aquilo que são os meus sentimentos. Porque o hip-hop, apesar de ser ritmo, arte, poesia, ele não se limita só em rimas ou em palavras de ataque, mas se limita muito numa reflexão. Eu sempre digo que todo ser humano, ao acordar, ao criticar a existência disto mais aquilo, ao procurar saber o que é que pode fazer naquele dia, está a fazer hip-hop. Porque o hip-hop tem como fim último despertar mentes. Então, se tu dizes, isto para mim não é bom na vida, então já estás a ser rapper. Mas em que aspecto? No aspecto, tu dizes que pá, isto para mim não é bom, tenho que procurar fazer isto, mas aquilo, para poder alcançar isto e aquilo. Então, o rap vem colocar um pouco mais de beleza textual naquilo que a gente pensa. Okay. Colocando aí rimas, colocando ritmo e, por fim, a poesia. Mas a poesia também, por sua vez, faz isso, então é vice-versa. Ok. Depois de ouvir um pouco de como chega ao mundo da música, vamos aqui pedir um tema, não é? Vamos pedir um tema de poesia e para depois vamos voltar e continuar com a nossa conversa. Para que tenhamos sede, estamos ansiosos e curiosos para saber o que é que, afinal de contas, este belo livro e com este tema, o mesmo acontece contigo, traz para nós. Mas vamos agora observar este momento de poesia. Bem, para o momento de poesia, eu vou escolher, né? Vou partir exatamente do primeiro poema, né? Por que o primeiro poema? Porque no entender do Pachumi Canaíba é que o poeta tem que partir primeiro de alguma coisa. E neste poema nós partimos da recordação, né? Uma recordação boa e que não podemos matar. Aquilo que nós dizemos que pá, isto aconteceu comigo e eu não posso permitir que este passado seja ultrapassado. Então, aqui vamos ouvir o poema Eu, os meus amigos e o Mangal. E depois podemos conversar acerca do mesmo, mas vamos ouvir. Vamos, estamos ansiosos. Eu, os meus amigos e o Mangal. Somos uma grande recordação que a natureza leva consigo, para que as almas em ação conheçam seu verdadeiro amigo. Direi às gerações futuras como vivemos no passado, mas não deixarei de contar dos grandes dias de sol, porque o passado nunca será ultrapassado, também não tem retorno, como o girassol. Não paro de pensar nos caros de lodo e nas panelas de barro feitas pelas nossas amigas. Também no meu amigo Lido, o mais gordo, que sempre levava para o mangal batatas fritas. O mangal era o nosso grande vizinho. Ele acabava com o calor quando picava como o pico. Ficava cheio como a garrafa de vinho do tio Luís, pai do meu amigo Chico. As águas do mangal recordam-me tudo. As mambales com crianças nas costas, água nos joelhos, rede mosquiteira nas mãos, pescando camarão miúdo. Crianças entrando, saindo, levantando, caindo, chorando, surindo. Ixi, que lindo. Quero voltar para a minha terra natal. Quero recordar os meus tempos antigos. Muito viajantes como banho na água de sal. Contarei a história toda, inclusive os perigos. O tempo roubou o nosso presente e deu de presente ao passado. O que reside na minha mente é vê-lo não ser inteirado. Por isso contarei a história dizendo eu, os meus amigos e o mangal. Obrigado. Uau! Muito bem, muito bem. Obrigado por este tema. Acredito que seja especial, não é? Para ti.
Sim, sim. E dentro em breve iremos falar do mesmo e do livro, né? Obrigado. Mas dando continuidade com a nossa conversa, depois deste belo e lindo tema de poesia, vamos dar continuidade com a nossa conversa. Paitos, como é que chega até o Repódromo? Eu chego ao Aeródromo motivado por alguns amigos, Ok. porque Rapódromo já existia como liga e eu quando saía de Quilimane já fazia batalhas do bairro, né? Ok. No qual a gente trocava apenas gozos, não existia muita beleza textual, não existia muito enquadramento nas rimas e muito menos o sentido. Tudo era com base no improviso. E quando chego em Maputo, eu participo numa Falala Skills, que era um dos eventos que na altura fazia-se batalhas em cima de uma instrumental. Punha-se a instrumental, começávamos aí a degladiar. Ok. E mais tarde vou para Mos Battle. Então, na Mos Battle foi das ligas que até hoje eu tenho como a Liga Mãe, que foi a liga que criou Epaitos One, que é hoje. Muito bem. E lá era muita escrita. Eu entrei também como aquele menino que na altura já fazia as coisas na rua e tal, mas quando chego lá vou perceber que não, aqui não é só e só improvisar. Tem que trazer uma escrita, tem que ter uma beleza textual, tem que ter... É muita coisa envolvida. E eu vi que, de fato, eu tinha que evoluir. Eu já fazia poesias há bastante tempo. Faço poesia desde a primeira classe, porque eu sempre declamei, né? Mas antes era motivado pela minha falecida mãe. Ela decora isso, vai declamar aquilo de papá no bolso, mamãe no coração, não sei o quê, aquelas poesias do dia 1 de junho. Daí que, com o tempo, eu vi que havia necessidade de surgir um poeta por trás daquele poeta que interpretava o texto dos outros poetas. Então, voltando ao Rapódromo, para entrar no Rapódromo foi preciso um processo grande, longo na Mos Battle, onde eu tive que ser um Epaitos de ruas e um Epaitos que escreve, um Epaitos poeta. Então começamos ali a misturar a poesia, o rap e a consciencializar aos jovens. Eu procurei uma forma muito simples, que no lugar de falar de mãe de, esposa de, dama de, eu tinha que trazer um conteúdo um pouco mais literário ou muito literário para que passasse a ser a minha identidade. Por essa razão que muitos admiram ao Epaitos pelas abordagens que traz nas batalhas. Então o Epaitos das batalhas é diferente do Pachumi Naíba dos poemas e o Pachumi Naíba dos poemas é diferente do El Campero das batalhas internacionais. É mais ou menos isso. Como é que é escrever uma batalha e ter que memorizar sem esquecer do mesmo? Bem, quanto tempo leva? Eu acho que as batalhas, elas quando são memorizadas, sempre esquecemos de alguma coisa. Para escrever uma batalha é preciso de uma concentração. Para escrever um poema é preciso uma inspiração. Duas coisas muito diferentes. São muito diferentes. Tu podes ficar 4 noites a tentar escrever um poema e não sair nenhum. Também podes ficar 4 noites a tentar escrever uma batalha e não sair nenhuma barra. Mas aí já vem uma questão. A inspiração, ela exige muito da entrega espiritual. A batalha, ela, por ser poesia também, não exige muito da entrega espiritual. Ela exige muito daquilo que é momentâneo. Nas batalhas, se tu tens um assunto a abordar, algo que aconteceu há pouco tempo, agora porque Cadabra partiu a cabeça de alguém com garrafa, tu podes pegar aquilo e meter numa batalha. Mas aquilo é temporal, aquilo vai ficar ali naquele tempo, quando aquilo ultrapassar,
Fica para trás. É assim, a batalha ela vai depender dos tempos, o poema não. Ok. A poesia que eu tirei aqui, eu e os meus amigos de Mangala, ela foi concebida em 2010 ou 9, já não faço ideia. Mas para estar neste livro agora. Mas por que ela ainda está aqui? Porque ela não reflete momentos. Não depende de acontecimentos. De que tem que acontecer aquilo para isto ter efeito. Havia um tempo que os gladiadores, quando falavam que o mistake e tudo mais, as pessoas aplaudiam. Mas agora se tu falas do mistake, a interpretação pode ser outra, que pá, ele aproveitou a vida, está a viver a vida dele, cada um cuide da sua vida. Já não vais ter muito impacto se fosse uma bara antiga. Mas na poesia, quando tu falas de eu, os meus amigos e o Mangala, somos uma grande recordação. Tu estás a pegar algo que todos nós temos. Nós temos momentos bons que vivemos com algumas pessoas e locais onde para nós serão inesquecíveis. Isso acontece comigo e acontece contigo. E recorda-se assim da primeira experiência como gladiador, como é que foi? Bem, como gladiador, eu acabo não me recordando porque na altura, estamos a falar de 2007, eu não sei se poderia me considerar um gladiador ou não, Naquela altura? mas eu era muito de provocações. Ok. Então eu provocava muito. Era na tua casa, quando cozinham, colocam arroz, quando coze põem água. Então as pessoas me aplaudiam muito por causa desse tipo de coisas. Mas aquilo, na altura, era algo muito bem visível e bem aceitável na sociedade. Agora, se tu tiras isso numa batalha, as pessoas vão dizer, não, como é possível vocês terem um gladiador desses? Então, eu não posso me recordar bem de que batalha foi, mas das batalhas mais inesquecíveis que tive na vida, em Climane particularmente, foi com o Gibrila, foi com o Cupapi. Estamos a falar dos anos de 2011 e 2012. E nós também nem sabíamos que eram batalhas. Então, começamos já a ter noção de que é batalha. Quando as coisas começaram, eram apenas provocações. Em Climane nós chamávamos de toroça. Na verdade, as batalhas elas já existem há bastante tempo. Aqui na lusofonia, quem tenta atribuir este título aos angolanos por causa do Rompimento, que é uma das ligas muito boas, que eu também acompanho, que tem gladiadores muito bons, pensadores, tudo mais. Então tentam atribuir o título de que eles foram os primeiros. Na verdade, foram os primeiros na divulgação. Ok. O que acontece? Em todo o mundo onde há rappers, sempre há batalhas. Sejam elas por cima de instrumentais ou não. Então, os moçambicanos não ficaram atrás. Aqui também aconteciam batalhas. Houveram batalhas, por exemplo, de Duas Caras e o Hernani. Mas são coisas dá muito tempo. Agora nós procuramos termos específicos. Nós aqui chamamos rapódromo, em Angola chamam rompimento. Ok. Mas tudo isso vira-se em torno de batalhas de hip-hop, no qual cada um tenta mostrar uma superioridade intelectual em relação ao trem. Só isso. E de recordar que estamos em conversa com o pai Josuan e agora vamos falar deste bebê, não é? O seu livro que vai lançar, não é? Dia 10 do próximo mês, né? Dia 12 de agosto. É isso, 12 do próximo mês, que é já. É hoje, né? Deste mês, 10 do mês corrente. E quantas páginas tem o livro? Este livro, na sua íntegra, tem 102 páginas. 102 páginas? Sim. E quanto tempo levou para escrever o mesmo? Para escrever, eu acho que levei muito tempo. Não posso aqui delimitar, porque a cada ano que passava eu ia melhorando isto mais aquilo, ia tirando aquele, metendo outro poema. Ok. E os poemas que estão aqui
começaram a ser escritos a partir de 2009. Ah, bastante. Sim, mas também tem poemas recentes. Estamos a falar dos anos de 2016 e 2017. Aqui tem. Os poemas de 2018 para cá estão num outro livro, que também, numa data oportuna, serão apresentados. Estamos A ideia ansiosos. é que o Epaichos não pare por aqui como escritor. Porque existe muita coisa que nós precisamos explorar, não só do Epaichos, como também de muitos outros artistas, porque existem tantos e tantos artistas de Moçambique que eu também gostaria de aproveitar essa ocasião para felicitá-los e desejá-los muita força, porque a arte no nosso país ela é um bocadinho marginalizada. Assim, sou poeta, estou aqui, estou com o chapéu vestido dessa forma. A questão das pessoas é, mas aquele com aquele chapéu, né? Aquela forma de vestir, o que é que escreve? Nós nos esquecemos que a escrita ela não depende de cor, não depende de etnia, não depende de raça e muito menos das vestimentas. Então nós como artistas também podemos vestir de qualquer forma que nós quisermos, podemos andar de como é que nós queremos, desde que aquilo que está dentro da nossa mente seja transmitido e possa chegar a quem nós queremos alcançar. E por que do tema o mesmo acontece contigo? Esse tema ele está muito virado ao sentimento. Ok. Eu sempre digo que o poeta é uma pessoa muito sentimentalista. E sendo sentimentalista, há coisas aqui que nós acabamos percebendo que, em algum momento, acontecem comigo e também acontecem contigo. Há coisas que me ferem e te ferem. É verdade. Há coisas que me alegram e te alegram. Então, neste âmbito, o mesmo acontece contigo. Quer dizer que se eu não gosto de tu me xingares, tu também não gostas que te xinguem. Então, tem que existir aqui uma coisa muito simples, chama-se lei. Ok. Por que lei? Porque a lei virá regular aquilo que são as atividades comportamentais tuas ou minhas. Porque o que é lei? Princípio que regula as atividades comportamentais dos indivíduos. Então, o mesmo acontece contigo. Estás a me ferir hoje. E amanhã também. E essa dor que eu estou a sentir, se te ferirem, Também vai sentir vais a sentir. mesma. Se uma bala mata a uma pessoa, independentemente de quem seja, basta que seja tocado com a bala, morre. Por quê? Aí o inventor está a mostrar que se esta bala foi concebida para matar, vai matar a qualquer uma outra pessoa. Se existe a lei para o bem comum, quer dizer que isto vai beneficiar a todos nós. Então, falei aqui, por exemplo, de eu e os meus amigos e o Mangala. Conto uma história do meu passado, recordo momentos muito bons. Acontece contigo quando também é para recordar momentos bons. Por essa razão que o poema chama, ou o livro chama, a cada um de nós a refletir acerca do que acontece comigo e que acontece contigo. Eu preferi não colocar que o mesmo acontece comigo, mas colocar o mesmo acontece contigo, para que você consiga sentir quais são as minhas dores, coisas que me entristecem, quais são as coisas que me fortalecem. Então, se o que te entristece me entristece, o que te alegra me alegra. Então, antes de me fazeres o mal, pense você só. Se eu fizer mal àquele, imagine se amanhã alguém me fazer o mal. A dor não será a mesma? Será. Então, se ele vai chorar, vai acontecer isto com ele, também vai acontecer comigo. Se eu ir incendiar a casa do meu vizinho, ele vai morrer. Se ele vier incendiar a minha casa, também vou morrer. O mesmo acontece. Muito bem.
O livro será lançado no dia 10 do mês em curso. Dia e 12. Onde será o lançamento? Será no dia 12 de agosto, lançado na Universidade Pedagógica de Maputo, a partir das 14 horas. O dia 12 não é um dia escolhido por acaso. Dia 12 de agosto é Dia da Juventude. Então, eu escolhi essa data como dia do lançamento da obra para que possamos sentar-nos todos como jovens e conversar acerca do que é que acontece comigo e que acontece contigo. E o que é que eu, como jovem, posso fazer para beneficiar a ti e para beneficiar a mim. Este livro não é meu. Este livro é do povo moçambicano. Então, vai nos ajudar a refletir acerca do que é que pode acontecer comigo e o que pode acontecer contigo. E ele está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, até entramos de uma forma leve, mas depois começamos a chamar a consciencialização juvenil para nos fazer refletir das coisas que acontecem comigo e que acontecem com ele. E podermos chegar a um debate, por mais que o debate não termine. Mas eu tenho que saber que o que acontece comigo, acontece contigo. Se te dói tu teres uma formação em ser professor de história, mas por falta de enquadramento no trabalho, acabares sendo um cobrador de chapa? Se te dói por você ser um cobrador de chapa, ganhar o teu dinheiro quando vais para casa, ser assaltado com pessoas que nem sequer foram trabalhar, se isso te dói, também me dói quando as pessoas me fazem mal, mesmo que eu não tenha as feito. E dói as pessoas quando eu as faço mal, mesmo que elas não tenham feito. Logo, se isso acontece comigo e acontece contigo, o que fazer então? Tem de haver uma solução. Tem que haver uma solução. E a solução é muito simples. É que os jovens pensem o que é que devem fazer para agradar aos outros e a eles. Porque, no final das contas, se a mesma alegria de tu estares bem, acordares de manhã e dizer, sabe, hoje eu acordei muito bem. Tu também gostares de ver alguém que acordou e está muito bem por não ter preocupações. Se acontece comigo, tem que acontecer contigo também. Deseje-me o bem, eu te desejo bem. Não me desejo mal, para que eu não te desejo mal. Porque se me desejares mal, coisas vão correr mal na minha vida. E se eu desejar mal, vai correr mal. E a maldade, quando vem, te faz mal, porque o que vai acontecer contigo de mal, também pode vir a acontecer comigo. Razão pela qual, de termos o título, o mesmo acontece contigo. Muito obrigada por esta linda e breve apresentação deste lindo bebê que será lançado no dia 12 do mês em curso. E eu também vou querer já ter o meu, pois acredito que tem aí muito conteúdo bom. Com e certeza. Que vale a pena ter e consumir o mesmo, né? Com certeza. Para, né, desfrutar daquilo que este livro traz para nós. Vamos agora observar uma breve pausa e voltamos para aquele momento do nosso quadro Sem Rodeios com o nosso convidado de hoje. Olá, já ouviu falar da banda Ervanaria Consultoria e Serviços? Se não, estamos localizados na Avenida Ahmed Koturi, próximo à antiga sede da Movitel. A banda Ervanaria Consultoria e Serviços oferece melhores soluções de saúde e consultoria através de profissionais capacitados e habilitados a oferecer-lhe um atendimento personalizado. Temos variedades de medicamentos tais como Alfa, Gama, Langcare, Dr. Bomba e Ômega 3. Para mais informações, contacte-nos pelo 87 81 74 36 5 ou por 84 65 91 68 8. E saiba, o teu bem-estar é a nossa prioridade.
volta ao nosso programa depois de observar uma breve pausa e depois de ter uma super conversa com o nosso convidado de hoje, o Epai Josuan. Quero desde já convidar a todos a seguirem as nossas páginas, o Facebook, YouTube, Instagram e o TikTok. E convidar a vocês a permanecerem ligadinhos ao nosso programa de hoje, que agora vamos ter o nosso momento do quadro Sem Rodeios. E realmente será sem rodeios. Vamos já à primeira questão do nosso quadro, Sem Rodeios. E Com também certeza. não tem rodeios. Não. Falo absolutamente tudo. E como homens temos que ter exatamente a liberdade de falar aquilo que vem na nossa alma, vem no nosso coração e de uma forma limpa. Sendo assim, vamos à nossa primeira questão. Que brechas da tua vida gostava que fossem reparadas no contexto biopsicossocioespiritual? Isto é, no contexto físico, psicológico, social e espiritual. Será que existem algumas brechas? Sim, existem. A teimosia e a ansiedade. Ok. Eu, por mais que eu esteja errado, acabo sendo muito teimoso numa coisa e sou muito ansioso quando a ideia é conseguir alguma coisa. Então, eu acho que ainda há como reparar esses aspectos biopsicossociais e sim. Muito bem, realmente. E acredito que vai conseguir, não é? É como dizer, é só procurar manter o espiritual, que os outros serão cobertados pelo mesmo. Exatamente. E vamos à segunda questão. A quem você gostaria de pedir perdão? Será que existe alguém? Existem. Ok. São muitas pessoas. Uau! Eu, particularmente, gostaria de pedir perdão a todos aqueles que, em algum momento, já se sentiram ofendidos com algumas palavras minhas, porque as palavras, elas, quando saem em algum momento, nós podemos tirar em forma de diversão, mas de como elas são recebidas, há quem não olha como se fosse diversão. Então, às vezes que a gente machuca a querer, machuca sem querer. Então, a essas pessoas que já machuquei, querendo ou não querendo, eu peço as minhas sinceras desculpas e dizer que estou a mudar. Acredito que vão receber, não é? O pedido de desculpa. E falou aqui que há pessoas que magoam sem querer e algumas com alguma intenção. Exatamente. Indo já à terceira pergunta, que também fala do perdão, a quem você gostaria de perdoar? Neste âmbito de pessoas que nos magoam de forma tensional e intencional. Será que existe alguém que o tenha feito algum mal e Bem, tenha ficado lá? eu gostaria de perdoar principalmente a mim, Ok. porque em algum momento já fui muito mal entendido, muito mal interpretado e por esta má interpretação eu acabei agindo de algumas formas que não foram pedagógicas. E quando mais tarde as pessoas foram perceber, elas não se aproximaram para pedir desculpa, simplesmente disseram: naquela cena tinhas razão, mas vamos lá deixar. Então, eu gostaria de perdoar a mim, né? E aos demais, eu gostaria que me perdoassem. E quanto ao meu lado, eu nunca guardo ressentimentos. Eu sou daquelas pessoas que, para mim, desde que uma coisa seja outra, desde que nós ultrapassemos o dia, também as coisas por mim passam e continuamos a vida numa boa. Realmente, o perdão é muito importante, embora seja algo difícil para nós seres humanos exercer, mas é um exercício que vale a pena, não é? É Porque verdade. quando a gente perdoa, a gente fica liberto. Com certeza. Não é? Então é sempre bom, e acredito que receberam o pedido. E vamos à quarta. Nós todos temos certos medos, sejam eles grandes ou pequenos, mas sempre existe lá medo de alguma coisa. E qual seria o medo do Epai Josué? Meu maior medo seria perder a minha família. Né? Minha família, eu parto mais da família conjugal, né? Falo da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa
E são das pessoas que eu olho como sendo minha força motriz para a realização de qualquer uma outra atividade. E em algum momento elas podem se deparar com alguns comentários que falam acerca de mim, podem se deparar com alguns comentários negativos ou positivos do meu lado, mas muitas das vezes na sociedade em que a gente se encontra, os comentários são negativos. E por esses comentários negativos, eu não gostaria de perder a minha família, porque sem elas eu não vivo, ou sem ela eu não vivo. E dizer que se eu falo da família é porque eu parto do princípio de que a família é a base de tudo. Não só para mim, como para cada um que esteja em casa, no seu local de trabalho, em qualquer sítio. E o nosso primeiro medo tem que ser perder aquelas que são as pessoas que compartilham a mesa conosco. Então, essas pessoas que compartilham a mesa, nós temos que ter medo de perdê-las. Eu já tive uma experiência não muito agradável no passado e não gostaria de perder a minha família. A família é o bem mais precioso que a gente pode ter. Exatamente. E passando à quinta e última questão do nosso quadro, se pudesse recomeçar, o que gostaria de mudar? Se eu pudesse recomeçar, eu gostaria de mudar os tempos. Sim. Eu gostaria que os tempos de hoje fossem de ontem e os de ontem fossem de hoje. Por quê? Quando comecei a crescer, eu fui percebendo que as dificuldades foram aumentando. E agora que estou crescido, percebo que as dificuldades aumentam ainda mais. Nós, quando crianças, nos divertíamos muito. As crianças de agora não se divertem muito. Crianças de agora conseguem lamentar que o país não está bom, que estamos a sofrer. Então, se fosse para mudar, que o sofrimento de hoje passasse para ontem e sofrêssemos lá ontem, e aquele passado bonito que a gente ia tendo, das coisas parecerem estar bem, então que começasse, quer dizer, que a cada dia que passasse, começássemos a ter bons dias, bons momentos, e que essa geração que acaba estando aqui, que nos olha como pessoas crescidas na altura, nós éramos crianças, chamávamos estar falando de tio, de tia. Agora somos nós que somos chamados de tios e de tia. Temos que saber disso. Sim. É por isso que no livro o mesmo acontece contigo. Vai te consciencializar muito, te mostrar que você já está a ultrapassar daquilo que é a fase dos dias. Há uma coisa muito simples que eu tenho dito. Muita gente diz que os polícias atuais são crianças. Eu nego isso. Os polícias atuais não são crianças. Em Moçambique nunca houve nenhum polícia que fosse criança. Porque por lei, a lei ela diz que a partir dos 18 anos você tem idade para ir a uma formação de polícias. O que acontece é que na idade em que eu estava, quando eu tinha 5 anos e via um polícia de 18 anos, chamava tio polícia. A pessoa mais velha daquele de 18 anos dizia que aquela é criança. Daqui a alguns anos, quando nós já formos velhos, esses polícias de agora, quando vierem os outros polícias, vamos lá, nascidos em 2012, 13, 2020, vão dizer que são crianças. Eles não são crianças. Nós é quem crescemos. É que a idade está a passar. Então, não existe criança. Apenas temos que respeitar o ciclo da vida. Do mesmo jeito que eu estou a crescer, também está a acontecer contigo, estás a crescer. Então, se você cresceu, chegou uma fase que o teu pai admitiu que você já cresceu, está na hora de ir viver sozinho. Quando o teu filho crescer, também admita que ele já é grande e deixa ele ir crescer. Do mesmo jeito que você cresceu, ele também cresce. O que aconteceu contigo está a acontecer com ele. O mesmo acontece contigo. Teus dias estão a passar, dias do outro também estão a passar. Não olhe o outro como criança, apenas parta do princípio de que a cada dia que passa, temos novos pensadores, estamos a crescer, uma forma nova de ver a vida e assim vamos continuar. Cada dia é um dia e as coisas vão mudando a cada dia. E colocamos desta forma o ponto final do nosso quadro Sem Rodeios e do nosso programa de hoje. Eipat Joan pode deixar as considerações finais
para os nossos telespectadores lá em casa? Bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite Nós é que agradecemos. e desejar bênçãos à televisão. Ela é uma televisão boa, de jovens e em fase de ascensão. E acredito que daqui a alguns dias a televisão já estará muito avançada e eu gosto de ver essa criatividade, de ver que temos pessoas comunicadoras com essa capacidade que tu tens e muitas outras pessoas tens. E o conselho que eu gostaria de deixar à comunidade moçambicana é que não perdêssemos aquilo que é a nossa essência, aquilo que são as nossas raízes e muito menos o hábito de leitura. Porque a leitura ela abre a alma, abre a mente e ela torna um homem homem. O que é que eu quero dizer com isso? Que o que nós devemos fazer primeiramente é contribuir de uma forma positiva para os outros, para que o bem chegue a nós. Quando tu começas um bem contigo, não chegará aos outros, mas quando começa com os outros, chegará a ti. São daqueles que dizem que, está a ver aquela senhora que está a passar, foi minha professora, me ensinou, ela como era boa professora, está a caminhar porque eu, deixa vou buzinar, professora, sobe lá aqui na minha boleia. Nem que seja aquela boleia de um dia, tu estás a mostrar que o conhecimento que tu transmitiste para mim, eu não estou a retribuir em forma de transmissão de conhecimento, estou a transmitir em forma de agradecimento. Então, a nossa sociedade tem que viver de paz, amor e compaixão. Muito obrigada por estas lindas palavras. O mesmo é o objetivo, né, deste programa, que é consciencializar a juventude a viver de forma racional e a pensar também, né? Porque a gente não sabe até quando vai viver, né? Procurar sempre ter uma boa relação com a sociedade. E muito obrigado por essas palavras que deixou aqui ficar. Pode mandar beijinhos e abraços lá em casa. Eu mando beijinhos e abraços à minha família, meus amigos, mando beijinhos e abraços aos escritores de todo o país e além fronteira, aos rappers, aos gladiadores e também àqueles que querem mudar o país. Obrigado. Obrigado. Então, colocamos desta forma o ponto final deste programa de hoje, 1º de agosto. E prometemos voltar na quinta-feira com mais um programa. Enquanto isso, continue ligado a toda a programação da Banda TV e até breve.